Bom, no outro vídeo a gente viu como criar uma organização, a gente viu como atribuir pessoas à organização, como criar times. Bom, agora a gente vai ver como a gente faz para gerenciar esses times e gerenciar como está a evolução dos nossos projetos, tá bom? Como está a evolução do nosso código. Então, eu estou aqui na visão do projeto, certo? Na visão da organização. E aqui, pode ver que eu tenho um repositório, tá ok? E tenho aqui a opção de projetos, tá bom? Eu vou começar aqui criando um novo projeto, tá bom? Aqui eu tenho todas essas visões, digamos assim, todos esses templates, tá certo? E o que eu prefiro para começar é o de board. Ele vai ficar muito com a carinha aqui de Team Backlog, certo? Mas eu ainda prefiro aqui porque ele me dá menos trabalho, ele me dá menos coisa e eu vou adicionando só o que eu quero. Então eu vou colocar aqui andamento sistema principal. Sistema. Ok. Então vou criar aqui. Então pode ver que ele me dá aqui a coluna de to do, a coluna de in progress, a coluna de done. Eu posso alterar esses nomes, né? Posso simplesmente vir aqui e em settings eu vou alterar aqui pelo status. Então aqui vou chamar to do, vou falar de a fazer priorizado. Em progresso eu vou colocar em andamento. E que feito. Pronto. Pode observar que aqui ele chama de, apesar de ser separado por colunas, né? Ele chama de fields, né? De um campo, e chama de status, tá bom? Isso é uma das particularidades que essa visualização do projects aqui dá pra gente, tá bom? E aqui a gente pode criar aqui, inclusive, new fields, tá? Pode ser desses tipos aqui. A gente vai, mais pra frente, melhorar essa configuração, colocar mais coisas aqui. Mas por enquanto a gente vai deixar assim, tá bom? Então pode ver que ele mudou aqui o nome das colunas. Eu posso, inclusive, modificar aqui a posição, né, entre elas. Não fica muito certo, mas eu posso fazer isso, tá bom? Ok, aqui eu posso trocar o nome, certo? Disso daqui tá view 1, não me diz muita coisa. Eu quero chamar de Kanban. E por que eu quero chamar isso aqui de Kanban? Porque aqui nas outras visualizações eu posso criar outras visualizações, e nesse caso aqui eu posso criar visualização de tabela. Eu vou falar aqui que sei lá, vou chamar de lista, né? Lista de atividades. E aqui eu vou chamar de, sei lá, andamento. Bom, e a gente vai vendo todas essas visões aqui, de acordo com as configurações que a gente for fazendo, tá certo? Eu posso adicionar ainda outra coluna, tá? Eu vou adicionar aqui, sei lá, backlog. Só que ela ficou na posição errada. Eu posso arrastar aqui e ela vai ser minha primeira,
tá bom? Ok, aqui pode observar que ele está com um cadeadozinho, tá bom? Ele está privado, e aí para a gente deixar ela pública, se for interessante deixar como público, é só vir aqui em Settings, tem outras configurações, tá? E eu vou colocar como público. Agora ele está com um globozinho. Se a gente vier aqui, agora está mostrando que a gente tem um projeto. Ok, mas o problema é que um projeto ele deve estar relacionado, né, a, sei lá, nesse nosso caso aqui, né, ele pode estar relacionado a tudo que acontecer no projeto, na organização como um todo, mas nesse caso aqui a gente quer deixar correlacionado a esse projeto aqui, o principal, tá bom? Então como é que a gente faz? A gente entra aqui na visão do repositório e vamos clicar aqui em Projects. Pode observar que ele está dizendo, olha, não tem nenhum. E aqui a opção tem Link a Project. Eu posso simplesmente vir aqui, clicar em Link e posso adicionar aqui o nosso projeto que a gente acabou de criar, tá bom? Outra opção eu posso criar um novo projeto a partir dessa visualização de repositório, tá bom? Inclusive eu posso criar por aqui e posso Link a Project, criar um novo projeto. Vou colocar aqui, vamos colocar como Team Backlog, certo? Vou colocar aqui como teste 02, por exemplo. Então, ele tem esse repositório, possui 2 projetos. Então, qual que é a sacada? Se eu vier aqui e criar um novo projeto sem estar linkado a nada, vou criar aqui um feature, colocar aqui teste 03. Então aqui pode observar que eu tenho 3 projetos, certo? Dentro da organização, porém dentro do repositório eu tenho 2 projetos, tá bom? Nessa visualização aqui, eu posso inclusive encerrar os projetos. O repositório faz sentido continuar, certo? Mas eu posso simplesmente fechar esse projeto. Não faz mais sentido, então eu fecho ele, tá bom? E ele vai continuar aqui e não vai estar deletado. Ele vai estar em uma outra visão. Se eu clicar aqui, ele vai estar listado como fechado. Eu vou ter 3 projetos, 2 abertos e 1 fechado, tá bom? Tá, mas e para a gente deletar um projeto, tá? Então a gente vai acessar ele, a gente vai aqui em Settings e a gente vai deletar um projeto. Aqui tem esse cheque de segurança, que é isso mesmo que você quer. Eu confirmei, então nessa visualização agora eu tenho 2 projetos. Um que está em aberto e o outro que está fechado, certo? Eu posso reabrir esse projeto. E agora ele está aqui, temos 2 em aberto, tá bom? Eu vou deletar, que é para não ter nenhum tipo de confusão aqui. A gente focar em apenas um, tá certo? Estamos então aqui com o nosso projeto. A gente pode criar, né, uma nova atividade a ser feita, tá bom? Então aqui eu posso simplesmente criar. Aqui ele me dá uma dica que se eu colocar uma hashtag, eu posso selecionar diretamente o repositório. Mas eu vou criar antes uma sem nada, tá? Então teste 01, ele vai criar como draft. Tá bom? Então draft é porque eu não sei se ela vai virar realmente uma issue, vamos falar de issue daqui a pouco, ou se vai acontecer qualquer outra coisa, tá bom?
Eu posso criar uma outra, e aí eu já posso selecionar o repositório. Se eu apertar o jogo da velha aqui, eu vou clicar no principal. Ele vai me dizer, tá bom, então, cria uma issue. Vou colocar aqui, teste 02. Tá bom? Aqui eu posso usar Markdown, tá? Markdown é aquela linguagem de marcação que eu posso colocar várias coisas aqui, tá bom? Então ele já está dizendo que vai adicionar o projeto, ele já está dizendo que vai adicionar ao repositório, tá bom? E aqui pode ver que ele fica verdinho, esse daqui está vazado, tá bom? Se ele aqui está como rascunho, está como draft, isso daqui realmente é uma issue, é uma atividade a ser feita, tá bom? Eu posso, para tornar isso aqui uma issue também, posso vir por aqui, converter por issue para uma issue, eu posso acessar ela e posso clicar aqui em converter para issue. E eu preciso setar, eu preciso atribuir qual repositório que ela faz parte. Tá bom? Por aqui ainda eu posso encerrar uma issue, eu posso fechar. Ah, essa issue não faz mais sentido, então eu simplesmente posso vir aqui e encerrar a issue, tá bom? Da mesma forma, se eu atualizar aqui, ela saiu daqui, tá bom? Eu também posso reativar ela, tá bom? Ela está aqui em feito. Eu posso reativar. Na verdade, é aquela lá, ela não foi encerrada, né? Ela só foi movida para feito. Eu posso reabrir ela, certo? Ela vai ficar aqui com verdinha, ela não volta, né? E eu posso simplesmente dizer que eu quero fechar porque ela não foi planejada, tá bom? Quando eu atualizo aqui, ela não pegou a configuração. Ok, agora ela pegou. Acho que eu não tinha apertado, né? Ela vai vir para aqui como feito, mas ela vai ficar aqui, ó, como não planejada. Ela não vai ser, sei lá, não foi, ninguém mexeu nisso, tá bom? Ela foi despriorizada. Tá bom. Então, entrando aqui, né, a gente viu que tem uma série de coisas aqui do lado que podem ser atribuídas, tá bom? E o que é interessante aqui, ó, eu posso atribuir uma atividade a pessoas, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, acessei aqui o meu repositório, tá bom? E a gente vai ver que ele foi atribuído aqui uma issue, tá bom? Mas o que é uma issue, né? O mundo open source aí que o GitHub vem levantando há um monte de tempo, começou com essa ideia, né? Uma issue, um questionamento, estou levantando aí uma possibilidade de alteração desse sistema. E não necessariamente ela vai ser respondida, ela vai ser resolvida em nada, né? Até porque quem controla tudo isso, quem controla os repositórios é quem vai decidir se vai ser feito ou não. Então o GitHub continuou com essa pegada, né, com essa ideia de issue e trouxe para cá uma adaptada para a gente conseguir fazer uma atividade, tá bom? Em outros sistemas, né, para DevOps, né, em outras plataformas, isso é um pouco diferente, né? E o Azure e o Gira é um pouco diferente, tá bom? Então, aqui eu posso gerenciar as minhas configurações de issue, certo? Então, uma configuração de issue, ela é atribuída a um repositório, tá bom? Então, se eu vier aqui nessa visão de issues, eu vou ter aqui que ela tem 9 labels e 0 milestones. Vou configurar aqui. Então, eu gosto, né, de manter aqui a bug, mas eu gosto de uma coisa mais visual. Então, eu gosto de deixar com emojis, tá bom? Então, a bug eu vou colocar aqui uma baratinha, tá bom? Aqui na descrição é problema
Problema a ser corrigido. Essa de documentação, vou colocar depois documentação, mas essa azulzinha aqui eu quero aproveitar para colocar um feature. E feature eu gosto de colocar um foguetinho. Já essa daqui eu vou deixar para infra. Vou colocar aqui uma catraquinha. E essa daqui eu vou colocar como documentação. Essa verdinha aqui eu vou colocar como documentação. Doc. E vou colocar um papirozinho aqui. Ok. Eu não gosto de deixar as labels, né? Essas são as labels padrão que o GitHub usa. Eu não gosto de deixar todas elas porque confunde. Eu prefiro deixar apenas as que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, para deletar, é simples. Só vir clicando aqui. Ela deletou. É errado, eu acho. Não, tá certo. Só reorganizou. Vou manter apenas essas 4, tá bom? E a descrição eu posso alterar, não vou alterar para não me delongar tanto. Já os milestones, é interessante ter, não é obrigatório ter. Também as labels não são tão obrigatórias, mas é legal para gerenciar o que é cada coisa, tá bom? Já os milestones vamos lá, eu quero dividir o andamento do meu projeto. Então eu quero dividir em fases. Então eu gosto de chamar aqui de V1. Tem uma data, então vamos supor que daqui a um mês mais ou menos. Versão 01, um exemplo, tá? E aqui o novo, versão 02. Aí, mais um tempo. Ok, então os milestones. O que é que tem a ver com as sprints? Bom, a gente pode gerenciar sprints por aqui, mas a gente tem um campo mais adequado para isso, tá bom? A ideia de milestone é diferente. Aqui é como se um milestone ele pudesse ter várias sprints e um sprint poder varar um milestone, né? Ele é muito mais para a gente controlar o que é que a gente quer entregar, quais são as atividades que a gente quer entregar dentro desse período aqui, tá bom? E aí eu posso encerrar um milestone ou eu posso deletar ele, tá bom? Então, voltando aqui na visão de issues, eu também posso criar issues, tá? Por aqui. Eu acho até um pouco mais simples de criar as issues por aqui, certo? Então, teste 02. Ele não atribuiu aqui ao projeto, não atribuiu aqui ao milestone, não atribuiu a nada, certo? Só atribuiu ao projeto. Então, eu posso configurar aqui tudo isso. Então, eu vou dizer que é, sei lá, uma doc. E o projeto é esse daqui, tá bom? E ele vai estar dentro do milestone 1. Perfeito. Uma nova issue. Teste 03. Vai ser uma feature, uma infra, né? Vou trocar aqui, vou tirar feature, deixar só infra. E aqui é projeto, é esse projeto aqui. E o milestone 1. Bom. Por lá eu também posso criar, certo? Então eu vou mostrar aqui como é que a gente pode criar aqui issues, tá?
Então pode ver que ele já meio que atribuiu aqui para sem status, tá? Porque quando a gente criou lá, não atribuímos o status. Deixa eu voltar aqui, mostrar projects não, repositório. Quando a gente estava criando aqui as issues, não estava aparecendo aqui, não está aparecendo, né? Qual é o status, tá bom? Então, como não está aparecendo o status, simplesmente ela não fica lá classificada sem status. Mas eu vou mostrar como resolver isso agora, tá bom? Vindo aqui na visão do projeto, primeiro vamos resolver tudo isso aqui, né? Vamos arrastar. Olha, estava sem status, mas foi errado. Então, a sem status ela some, tá bom? E a gente vai vir aqui nas configurações e vai configurar aqui, ó, workflow. Então, isso daqui são automatizações que ele permite a gente fazer. Então, essa daqui, ela está funcionando, tá bom? Essa daqui é o que a gente estava fazendo, que é quando eu adiciono item ao projeto, tá bom? Pode ver que ela está desabilitada. Eu vou editar aqui, vou reatribuir aqui um nome, vou colocar em português. Então, quando ao adicionar nova issue, colocar em backlog, tá bom? Salvar aqui e aqui, ó, ela já ficou ligadinha, tá bom? Então ele vai olhar aqui quando ele já entendeu aqui que é para ir para a primeira coluna. Então quando for uma nova issue, um novo pull request, ele vai mover para a coluna de backlog. Vamos ver se isso funcionou. Então vou vir aqui nos repositórios. Vou criar aqui uma nova issue. Teste 04. Certo? Vou colocar aqui que é desse projeto. Vou colocar aqui que é do milestone 1. Tá bom? E vou colocar aqui uma label de feature. Vou salvar. E quando eu vier aqui na visão de projetos, ela já vai estar em backlog. Ela não vai ficar sem status. Mas eu posso também criar por aqui, como eu já mostrei, né? Pode ser que para alguns fique um pouco mais fácil, porque aqui já fica setado o repositório e aqui eu já posso criar uma nova issue. Aqui também tem esse modo, né, de criar mais, tá? Então quando eu estou criando várias de uma vez, está aí no início do projeto, pode acontecer isso, tá? Então teste 05, tá bom? A label vai ser que é de feature também. E já está tudo atribuído aqui, menos o milestone, tá bom? E aqui, ela já apareceu aqui, ó, a teste 06. Já está aqui setada para o milestone V1. E ela já está com feature. Eu vou mudar só no doc. E vou criar. Ok, tá bom. Não vou criar mais, tá certo? Então, pode ser que seja mais fácil para algumas pessoas fazer dessa forma, tá bom? Ok, e essas outras visões, o que é que ela me dá? Então, aqui eu vou conseguir ver a lista das atividades, certo? As atividades, ou melhor, em uma tabela, né, em uma lista. Posso ver todas as atribuições, todas as colunas. Posso adicionar novas colunas aqui que eu queira ver. Então, eu não estou vendo as labels, né? Vou ver aqui as labels. Eu quero ver qual é o milestone. Eu quero ver o pull request. A gente daqui a pouco vai ver como é que eu atribuo ao pull request, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó,
que essa daqui está sem uma label, e aqui fica mais fácil de eu verificar isso e classificar. Eu posso reordenar aqui, agrupando, certo? E eu posso alterar. Vamos supor que essa daqui está sem um milestone e essa daqui também. Eu posso simplesmente arrastar aqui, tá bom? Ele vai me dizer que 6 foram mexidas, alteradas, porque eu alterei todas para baixo, certo? Se você observar, ele vai estar aqui, ó, com uma bolinha azul e o botão Save em destaque, tá certo? E com o Discard aqui. Se eu clicar em Discard, ele vai desfazer tudo. E se eu não salvar tudo e sair, ele também não vai salvar as alterações que eu fiz, tá bom? Mas essas alterações que eu fiz, na verdade, é da visualização, não da alteração do dado. Tá bom? Então, deixa eu mudar aqui de novo. Vamos supor que eu vou colocar aqui para V2. Se eu simplesmente arrastar aqui e alterar tudo para V2, pode ver que ele continuou sem tal discard. Então, o dado em si, ele altera automaticamente. Tá bom? Vou mudar aqui de novo para V1. Porém, se eu esconder aqui alguma coluna, né, hide field, por exemplo, aí sim ele vai dizer, olha, você está alterando a visualização, a visão. Não era isso, eu quero descartar. Então ele volta. Tá bom? Se eu não clicar em salvar, ele vai ficar com a visão que estava antes, tá bom? E aqui em andamento, eu consigo ver em que pé tá as atividades. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui que ela está sendo feita, tal. Então aqui, ó, se eu clicar no maisinho, ele vai perguntar aqui a data e tal. Tá, e que data é essa? Perfeito. Aqui a gente pode ter outros campos que a gente não tem ainda, tá bom? Então pode ser que seja interessante, né? Como eu mostrei lá, que a gente pode ter essas possibilidades. Então posso vir aqui em Settings e eu gosto muito de ter aqui a data de início e ela é do tipo data. A data estimada. Certo? Então aqui já vai aparecer novos campos para a gente alterar. Aqui. Então vou colocar aqui que é dia 13 e aqui a data estimada dia 28, por exemplo. E quando a gente for aqui no andamento, nessa visualização, eu posso começar a organizar aqui, né? Ele vai perguntar, olha, quando é que começa? Aqui, certo? Tá bom, e qual é a data que finalizou, sei lá, a data aqui? Então eu vou botar a data estimada. Então aqui ele vai ocupar um range, eu posso começar a olhar o quanto eu estou ocupando do time aqui, certo? Quanto aquilo ali vai demorar, por quanto tempo, ok? Eu também posso colocar alguns markers, e eu quero colocar por milestones, tá bom? Essa daqui, ó, tá no V1 aqui no limite, tá? Posso pedir para reorganizar. Aqui eu vou organizar por label. Pronto. E vou salvar. Perfeito. Então aqui, nessa visão ainda não fica tão legal de ver outras coisas. Eu ainda prefiro essa daqui, tá bom? Essa daqui também é legal para fazer essas alterações em várias, ou então para gerar algum relatório, alguma visualização de relatório, de como está andando. Mas uma coisa que é interessante de se fazer, e aí pode se fazer em todas, é o agrupamento, certo?
Como assim? Eu posso agrupar todas elas por algum outro, é, por algum desses campos, tá bom? Então, um campo legal que a gente pode agrupar é o milestone, como eu estava falando. Então aqui eu tenho a visão do milestone 1. E como não tem nada no milestone 2, eu vou colocar alguma coisa aqui no milestone 2, tá? Para facilitar. Então essa daqui é milestone 2. E essa daqui também vai ser milestone 2. Então eu tenho essa visão separada, tá bom? Aqui eu também, enfim, eu posso utilizar aqui qualquer um dos campos, tá? Que eu criei. Inclusive eu posso separar por times, eu posso separar por produto, sei lá, eu posso separar pelo que eu quiser aqui. Posso separar aqui por quem é que está atribuído para fazer aquela atividade, tá? Então eu tenho essa visão aqui que ela fica legal. Se eu fizer isso aqui, também posso. Eu posso organizar por outra coisa, tá? Então, aqui não botei nenhum assign ainda, então, sei lá, por labels. Cadê? Aqui, eu posso agrupar por... Ah, não, pelas labels eu não posso, porque ela é multi, né? Ela é multivalorada. Só para as que são com valores únicos. Então, sei lá, para data de início. Certo? Então ele vai agrupando aqui por data de início. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, um novo campo, tá bom? Vamos aqui em Settings, vamos adicionar aqui, não, desculpa, vamos aqui em Settings e vamos adicionar aqui interação. Interação são as sprints, tá? Ele pergunta aqui quanto tempo demora cada sprint. Vou colocar aqui, sei lá, 2 dias. 5 dias cada sprint, tá bom? Vou botar aqui sprint. E ela começa aqui hoje, que é dia 13. Tá bom? Aqui eu vou ter a sprint atual, tá? Posso colocar um nome aqui para ela, tá? Sprint 01 início. Aqui. Início 02 meio. Sprint 03 fim. Tá bom? Posso adicionar outras, tá? Aqui ela está tentando... vai classificar, né, quando é que ela começa, quando é que ela termina. Aqui eu posso entrar para alterar quando é que essas datas acontecem, tá bom? Então, aqui ela foi para outubro de 2022. Estranho, né? Não, ela foi para o dia 22, tá certo. Eu não sei porque ela fica riscadinha aqui. Não sei se é um bug. Aqui a gente vai vendo as sprints que vão sendo completadas, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma sprint que já passou, certo? Vou adicionar aqui essa que foi do dia... consigo não. Eu não consigo criar sprint retroativa. Tá bom, sem problemas. Ah, aqui, era um bug. Ela voltou a funcionar, certo? Então aqui, nessa visualização, eu posso agora organizar por sprints, tá certo? E aí fica bem legal, que eu vou separando o que é que cada coisa está acontecendo em cada sprint. Essa daqui também, posso agrupar ela por sprints. Como não tem outros dados,
certo? Também as atividades elas estão sem sprint classificadas, né? Então ela já apareceu aqui. Vou colocar aqui, ó, que é a sprint corrente, essa daqui também, essa daqui é a do meio, essa daqui também é a do meio e essas daqui são a do final. Vamos ver como é que fica. Olha que legal. Ficou bem interessante para a gente conseguir fazer um planejamento, né? E aqui para a gente conseguir fazer um relatório, alguma coisa do tipo, ir acompanhando. Tá? E aqui a gente pode simplesmente classificar, tá? Alterar aqui a classificação das coisas e tal. E vendo como é que está sendo o andamento, ok? Bom, então esse vídeo aqui vai ficar por aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário, que eu tô lendo aí os comentários, né? Se tiver alguma coisa para poder responder no comentário ou fazer um outro vídeo a respeito, tá bom? Eu pretendo fazer um outro vídeo explicando como é que a gente pode criar brands e tal por aqui, mas também vai ser bem simples, vai ser bem rápido, só para não ficar tudo nesse mesmo assunto aqui, tá bom? É isso.